Lição de número 9. Recapitulação das lições de 1 a 8. Antes de aprendermos mais sobre a história de Adão e Eva, vamos recapitular o que já aprendemos sobre a Bíblia, sobre Deus, Satanás e sobre o primeiro homem e mulher que Deus criou. Começaremos fazendo algumas perguntas sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A primeira pergunta é: quem é o autor da Bíblia? A resposta é Deus. A segunda pergunta é: quem Deus usou para escrever a Bíblia? A resposta é: usou mais de 40 homens, aos quais todos eram judeus, exceto um. A terceira pergunta é: para quem a Bíblia foi escrita? A resposta é: para todas as pessoas do mundo. A quarta pergunta é: a Bíblia alguma vez mudou desde o tempo em que foi escrita? A resposta: a Bíblia não mudou nem mudará. E a quinta pergunta é: a palavra de Deus foi escrita num período de quantos anos? E a resposta é aproximadamente 1600 anos. Vamos fazer algumas perguntas sobre Deus. A primeira pergunta é: Deus tem um corpo material? E a resposta é não. Ele é espírito e não tem carne e ossos como nós. A segunda pergunta é: já houve algum tempo em que Deus não existiu? E a resposta é não. Jamais houve um tempo em que Deus não tenha existido. Ele não teve princípio, não foi criado, sempre viveu. A terceira pergunta é: pode Deus mudar ou morrer? E a resposta é não. Sempre foi e será o mesmo. Jamais haverá um tempo em que Deus mude. Deus jamais morrerá. Ele é eterno. A quarta pergunta é: nós precisamos de alimento, água, ar, terra para andar e sol para nos aquecer, mas do que Deus precisa? E a resposta é: ele não precisa de nada da terra, nem de nada que ela tem. Não precisa de ar para respirar, nem de alimento para comer, nem de água para beber. Deus não precisa do sol. Ele pode ver perfeitamente sem precisar da luz. A quinta pergunta é: como então Deus vive? E a resposta é: ele vive por seu próprio poder. A sexta pergunta é: onde está Deus? E a resposta é: Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A sétima pergunta é: quantos deuses existem? E a resposta é: há apenas um só Deus. A oitava pergunta é: quais as três pessoas que são este único Deus? E a resposta é: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a nona pergunta é: o que Deus usou para fazer os céus e a terra? E a resposta é: não usou nada. Deus criou tudo do nada. A 10ª pergunta é: como Deus criou todas as coisas? E a resposta é: apenas falando e ordenando que as coisas aparecessem. A 11ª pergunta é: como Deus pode fazer os céus e a terra? Resposta: ele é todo poderoso. Não há nada que não possa fazer. Ele sabe tudo e tem o poder para fazer qualquer coisa. A 12ª pergunta é: o que Deus disse a respeito de tudo que criou? E a resposta é: ele disse que tudo era bom. A 13ª pergunta é: por que Deus podia fazer tudo perfeito? E a resposta é: porque ele é perfeito. A 14ª pergunta é: por que Deus preparou tamanha variedade e beleza e fez tantas coisas boas na terra para o homem? E a resposta é: porque Deus é amoroso e bom. A 15ª pergunta é: quando os cientistas e engenheiros falam de leis físicas, que leis são essas? E a resposta é: Deus estabeleceu todas as leis físicas do universo. O homem está apenas usando o que Deus fez. A 16ª pergunta é: por que Deus é dono por direito de todas as coisas? E a resposta é: porque ele criou todas as coisas e também lhes deu vida. E a 17ª pergunta é: por que Deus tem o direito de exigir obediência de nós? E a resposta é: porque é o nosso Criador e dono. Vamos fazer algumas perguntas sobre Satanás.
A primeira pergunta é: de onde todos os espíritos vieram? E a resposta é: eles foram criados por Deus. A segunda pergunta é: Deus criou os espíritos com corpos de carne e osso? E a resposta é: não. A terceira pergunta é: Deus criou todos os espíritos bons ou criou alguns bons e outros maus? A resposta é: Deus criou todos bons. A quarta pergunta é: por que Deus criou os espíritos? E a resposta é: para serem seus servos. A quinta pergunta é: onde todos eles viviam no princípio quando Deus os criou? E a resposta é: com Deus no céu. A sexta pergunta é: cada espírito pode estar em todo lugar ao mesmo tempo como Deus está? E a resposta é: não. Há espíritos por toda parte do mundo, mas eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo como Deus. A sétima pergunta é: quem era o mais inteligente e mais belo entre os anjos criados por Deus? E a resposta é Lúcifer. Oitava pergunta é: que posição Deus deu a Lúcifer? E a resposta é: líder sobre todos os outros anjos. A nona pergunta é: a quem Lúcifer deveria servir e obedecer? E a resposta é: a Deus, seu Criador. A décima pergunta é: o que Lúcifer planejou fazer? E a resposta é: planejou ser como Deus e tomar a posição de Deus. A 11ª pergunta é: quem mais seguiu Lúcifer em sua rebelião contra Deus? E a resposta é: os anjos que se rebelaram contra Deus. A 12ª pergunta é: o que Deus fez? E a resposta é: expulsou do céu. A 13ª pergunta é: qual o nome de Lúcifer agora e o que significa? A resposta é: Satanás, o acusador. A 14ª pergunta é: que lugar de punição Deus preparou para Satanás e seus demônios? E a resposta é: o inferno. A 15ª pergunta é: Satanás é contra quem? E a resposta é: contra Deus e tudo que ele criou. Vamos fazer algumas perguntas sobre o homem. A primeira pergunta é: que grande diferença houve entre a criação do homem e a criação dos animais? E a resposta é: Deus criou o homem à sua imagem. A segunda pergunta é: o que significa dizer que Deus fez o homem à sua imagem? E a resposta é: Deus o fez homem semelhante a ele mesmo, com inteligência para que pudesse conhecê-lo, com emoções para que pudesse amá-lo e com vontade própria para que pudesse escolher obedecer-lhe. A terceira pergunta é: o homem era bom ou mau quando Deus o criou? E a resposta é: o homem era bom. A quarta pergunta é: depois que o primeiro homem, Adão, foi criado, sobre o que Deus deu a ele o controle? E a resposta é: sobre a terra e tudo o que nela há. A quinta pergunta é: onde Deus colocou Adão depois de tê-lo criado? E a resposta é: num lindo jardim chamado Éden, que o próprio Deus preparou para Adão. A sexta pergunta é: quais foram as duas árvores muito importantes que Deus colocou no jardim do Éden? E a resposta é: a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. A sétima pergunta é: Deus disse a Adão que ele não deveria comer do fruto e da árvore? A resposta é: da árvore do conhecimento do bem e do mal. A oitava pergunta é: o que Deus disse que aconteceria ao homem se ele o desobedecesse e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E a resposta é: Deus disse que o homem morreria. A nona pergunta é: o que Deus quis dizer quando falou que o homem morreria? E a resposta é: o homem seria imediatamente separado de Deus, a sua fonte de vida, a sua amizade com Deus seria desfeita. Em segundo lugar, o seu corpo iria morrer quando a alma e o espírito se separassem do corpo. E em terceiro lugar, o corpo, a alma e o espírito do homem seriam separados de Deus eternamente no lugar que Deus preparou para Satanás e seus demônios. A 10ª pergunta é: quem Deus criou para Adão depois de tê-lo colocado no jardim do Éden? E a resposta é: Deus criou Eva. A 11ª pergunta é: por que Deus criou Eva? E a resposta é simples: Deus criou Eva para ser esposa de Adão. A 12ª pergunta é: descreva o papel que Deus deu a Eva no momento em que a criou. E a resposta é:
Ela deveria ser ajudadora de Adão, uma companhia para ele a fim de que não se sentisse sozinho. Deus também ordenou que ela, junto com Adão, governasse todas as outras criaturas que Deus havia feito e fosse fecunda enchendo a terra e sujeitando-a. A 13ª pergunta é: Adão era o único que podia se comunicar com Deus? E a resposta foi não. Eva também foi criada à imagem de Deus e recebeu inteligência, emoções e vontade própria para que pudesse comunicar-se com Deus e com Adão. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto você no nosso 10º passo dessa jornada ou na nossa 10ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.